Olá pessoal, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai discutir um assunto muito comum aí no mundo dos alisamentos, que é alisamento que não durou, alisamento que quebrou, alisamento que ressecou, né? Alisamento que não deu resultado. Então vamos discutir aqui no vídeo de hoje esses 4 assuntos. E para isso eu trouxe este vídeo e vou explicar detalhes para você. Vamos abrir aqui a nossa aba de resistência dos cabelos. E dentro da resistência dos cabelos tem esses 4 assuntos. Alisamento sem resultado, alisamento que não durou, alisamento que quebrou e alisamento que ressecou. Aqui, começando com o alisamento sem resultado. Pessoal, existe alisamento sem resultado? Existe sim, né? Eu falo como profissional, antes de fazer o alisamento, eu tenho que alinhar nossas expectativas à do cliente e a dele em relação ao nosso trabalho, tá? Então, se o cliente senta na minha cadeira e quer fazer o alisamento, eu preciso ter essa consciência que existe um cliente que se sentou na minha cadeira e ele tem seus pensamentos de resultados positivos e muitas vezes não é o que o cabelo oferece, né? E mesmo assim, o profissional sem conhecimento faz o que tem, faz o que pode e não chega o resultado entregando, né, um liso dentro das expectativas desse cliente. Mas aqui no meu salão, como eu conheço muito de produtos, de ferramentas e de cabelo, aliás, trabalho com a ciência de tudo isso. Eu preciso alinhar esse conhecimento que eu tenho às expectativas de um cliente que quer fazer o alisamento, porque viu lá nas minhas redes sociais aqueles belos cabelos. E muitas vezes ele não tem as mesmas condições daqueles belos cabelos. E mesmo assim acha que tudo vai dar certo. Então, alisamento sem resultado é alisamento sem alinhamento de expectativa do cliente. Então, esse cliente precisa ter ciência de tudo que eu tenho para fazer e dentro do que ele me trouxe, que é o cabelo, este tem que dar resultado, né? Então, muitas vezes, o cliente que quer ter resultado do alisamento ou em alisamento definitivo, ele não tem o principal, ele não tem a matéria-prima do liso, que é o próprio cabelo. Ele precisa ser alinhado, né, com esses conhecimentos do que é o cabelo dele, o que os produtos do mercado fazem, né, de resultado no cabelo dele. Ele precisa alinhar todas as expectativas. O profissional que está intermediando esse serviço, ele precisa ser muito bom, conhecer de tudo, né, dentro desse mercado, conhecer de todas as variações de biotipo capilar. Ele precisa entender, né, e conhecer bem do cliente, porque existe cliente que faz confusão. Aliás, existe aquele cliente que você consegue desenrolar os cabelos dele, mas não consegue desenrolar as ideias. Então, me parece um cliente confuso na maior parte das vezes, e o profissional tenta fazer alisamento em cliente confuso, deixará mais confuso e não terá realmente o resultado que ele oferece e nem tem o resultado que o cliente busca. Então, muitas vezes cria uma confusão de resultados e não entrega nada, né? Ou compra um problema de cliente. Agora, se você quer o profissional e quer fazer alisamento entregando resultados sem confusão, precisa de muito conhecimento, né? Lógico do que é o cabelo, conhecimento lógico do que é os produtos e ainda entender de muitas preferências do cabelo, né? Do cliente. O cliente tem um monte de ideias, mas não conhece do cabelo, não conhece muitas vezes nem o dele. Se ele não conhece de cabelo, também não vai entender de produtos. Esse que é o profissional que está dentro dessa negociação, ele precisa ser bom, ele precisa ser melhor de todos, né, de tudo, porque ele é quem realmente assina o seu serviço. Então, para não criar uma confusão, faça o alinhamento de expectativa do que dá mais e do que dá menos e faça o alisamento. Caso esse cabelo que ela trouxe, que é a principal matéria-prima,
avaliando de 0 a 100, ele consiga dar 70% do resultado que ela busca, então alinhe as expectativas dentro de 70% que você faz. Nunca venda 100 num cabelo que dá 70, né? Não venda 70 num cabelo que dá 60. Não venda 60 num cabelo que dá 40. Então você precisa alinhar essas expectativas sempre colocando um número abaixo do que você oferece. Por exemplo, se eu for dar 90% de resultado no cabelo, eu ofereço 70%. Se eu alinhar as expectativas de menos e ela levar mais, a negociação foi perfeita dentro de uma negociação antes, justamente alinhando essas expectativas sempre de menos e entregando mais, tá bom? Então, alisamento sem resultado. Resultado em que sentido? Dá para fazer, mas não dá para fazer 100, dá para fazer 70? Então venda 60 e entregue 70. Nesse caso, você mesmo não tendo resultado, mas você vendeu o resultado dentro de uma expectativa de conhecimento lógico do que você faz, tá bom? Então, cliente e profissional precisa se entender antes de fazer o serviço. Porque se você não entender antes, deixar para entender depois, você cria confusão com o cliente. É depois aquele cliente chateado vindo do seu salão, deixando você também chateado para atender outros clientes, tá bom? Então, fechando aqui essas abinhas do alisamento sem resultado. Agora vamos para a segunda aqui, alisamento que não durou. Aliás, existe vários alisamentos que não duram. Começando aí com um alisamento que a cliente chega no salão, que é feito uma escova e uma chapinha. É um alisamento físico, e essa cliente que nunca fez, ou que vai fazer, ou que vem fazendo, ela precisa também entender que há alisamento físico e químico, como existe só alisamento físico, existe também só alisamento químico, ou existe a combinação dos dois. Alisamento que não durou, por algum motivo. Não durou em que sentido? O cabelo era bom para alisamento definitivo e o profissional fez no sistema progressivo, vendeu o definitivo. Então, para a cliente, não durou porque ela comprou definitivo. E para o profissional, durou porque fez alisamento progressivo, tá? Então, alisamento que não dura, em que sentido de duração? Durou 2 meses? A cliente comprou para 90? É um problema, né? Alisamento progressivo ou selagem térmica, precisa ver que os dois processos no sistema de destino é igual, né? O veículo muitas vezes é igual. Talvez a maneira de vender que esteja errada. Você vende uma progressiva e uma selagem térmica, os dois estão numa regra ácida, né? Todos os produtos que faz o fechamento e o selamento é numa ciência ácida, de produtos ácidos. E todos os alisamentos que alisa no sistema definitivo, sem volta, sem mimimi, tem que ser alcalino. A não ser que você transforme um alisamento ácido em sistema de saturação, quer dizer, combinando o ácido saturado em 30 a 50 vezes, pranchando aquele cabelo que era para ficar no sistema progressivo, no sistema ácido, agora se tornou definitivo no sistema saturação, que é a lógica do ferro passado muitas vezes. A chapinha passado mais de 10 vezes, ela cria um nível, tá? Ela vai nivelando o nível de oxigênio na fibra. Então, menos de 10 vezes você não atinge 50% de saturação de um cabelo. É possível que ele volte na lavagem. Um cabelo alisado com ferro, pranchando as mechas finas, usando substâncias ácidas que ajustam o pH para mais calor, mais chapinha, mais temperatura, é possível que ele alise sem volta no sistema de saturação máxima, usando chapinha de 230 graus, mais de 30 vezes. É possível que o cabelo que sofra essas 30 passadas em temperaturas de 230 graus, ele se torna alisamento definitivo. Então, existe aquelas pessoas que falam, o meu alisamento é uma progressiva definitiva, porque a pessoa coloca produto no sistema ácido de progressiva e oferece o alisamento definitivo usando muitas vezes a chapinha. E nesse caso, há o alisamento na chapinha muitas vezes, né? Então, o alisamento que não durou, isso vai depender muito da maneira que é feito. Se você usar o alisamento definitivo, né, que é o tioglicolato, é possível que o alisamento com o tioglicolato você precise nivelar com a chapinha, mas isso muitas vezes você consegue nivelar entre
5 a 8 vezes da chapinha. Já na progressiva, essa nivelação de resultado de liso definitivo, precisa multiplicar isso por 10, tá? Agora, alisamento que quebrou, o que tem aqui? Alisamento que quebrou, acho que faltou estudo, né, do cabelo. E para ter estudo do cabelo, o profissional tem que ter essa ciência de um teste de sensibilidade do couro, porque além da sensibilidade do couro, há também o teste de mecha que é feito para entender se aquele produto vai dar resultado negativo. Tá? Eu não faço o teste aqui no salão para saber se o produto vai pegar. Eu faço o teste aqui no salão para saber se aquele cabelo tem algum resultado negativo que eu não consigo enxergar por fora, mas por dentro, só fazendo o teste. Então eu faço sempre o teste para saber se tem alguma incompatibilidade da química que eu vou usar com aquele cabelo. E a incompatibilidade, ela pode ser nivelada em vários níveis. Por exemplo, se você passar um produto no cabelo fazendo o teste e ele emborrachar com 5 minutos, ele desmancha com 10. Né? Então, muitas vezes é um produto que não é incompatível em 5 minutos, mas é incompatível em 10. Muitas vezes o produto não será incompatível com 20 minutos, mas será incompatível com 40. Muitas vezes ele não é com 40, mas será incompatível com 60. Então, dá para entender que aquele produto até pode, até nível, né, de desnaturação. A desnaturação em um cabelo acontece por 5 níveis, né? Molha, pré-amolece, amolece, emborracha e solve. Então, tem que fazer esse teste para identificar esses níveis, porque muitas vezes o produto que você tem lá na mão de tioglicolato, ele é bom para ser processado em 1 hora, mas não é bom para ser processado em 2. Muitas vezes o produto é bom para ser processado em 30 minutos e não em 1 hora. Muitas vezes ele é bom para ser processado em 20, não em 40. Mas se você fizer um teste e não der para ser processado em menos de 20 minutos, não faça, que você pode comprar o resultado por falta de tempo, né? Porque muitas vezes não dá para você aplicar um produto em 3 minutos e ficar olhando ele ser lavado em 10. Então, existe o estudo feito no cabelo. E para estudar o cabelo, você precisa entender tudo sobre a química e a física, incluindo o conhecimento, né, de todos os biotipos do cabelo, porque existe cabelo fino ou muito grosso, existe a queratina que pode ser expandida mais do que outra, e existe a queratina que pode mais produtos alcalinos e outras menos. Então precisa fazer um estudo preciso para poder trabalhar com alisamento preciso, tá bom? Então é isso. Agora, alisamento que ressecou, tem vários produtos que ressecam o cabelo e não alisa. Por exemplo, uma progressiva de má qualidade, feito e passada no cabelo para alisar ele, não alisou e ressecou, acho que é um erro de escolha de produto, ou aquele profissional não sabe o que está fazendo e muitas vezes fica apostando, comprando um produto A, produto B e vai testando. Aquele que deu resultado ele compra, né? Então o alisamento que não secou pode ser por produto de má qualidade ou produto de boa qualidade usando em quantidade mínima. Pode ser que você tenha ressecamento por esses erros. Ou na hora de chapar um cabelo, a chapinha não é adequada para fazer aquele determinado serviço, né? Você usou uma chapinha que não dá resultado, né? Não é uma chapinha que desliza bem no cabelo, não é uma chapinha específica para trabalhar alisamento, porque tem chapinha boas e tem as que não servem. A chapinha de cerâmica, ela não serve, né? A melhor chapinha hoje, ela tem que ser de titânio, um ferro que suporta até 800 graus e não gruda com o cabelo até 250 graus. Então pode ser que muitos erros acontecem aí no erro da escolha da ferramenta. Se você escolhe a ferramenta errada, você não conhece dela. E se você conhece o produto também, você não conhece. Ressecamento no cabelo pode ocasionar, se for com produtos alcalinos, ação catalisadora. E se for com chapinha, ação saturadora. Então, se saturado demais é um problema, como saturado em menos. Então, entre 2 pesos há sempre a medida. Na regra de 1, 2 e 3, a medida do meio é a melhor. Tá bom? Fechando aqui. Agora vamos para as próximas aulas do nosso sistema avançado dos alisamentos. Ok? Te espero lá. Fui!